a revolucionária empresa que mudaria para sempre uma série de mercados a partir de um sistema de buscas na internet. Criada por Larry Page e Sergey Brin, a empresa se tornou uma das estrelas do mercado digital mundial e hoje controla grande parte do fluxo de informações do Ocidente. Além disso, a empresa conferiu fortunas bilionárias, principalmente para seus dois geniais fundadores. Mas, assim como um dia Steve Jobs foi desligado da Apple, que ele mesmo criou, os fundadores do Google também tiveram uma grande derrota no começo do negócio. E nesse vídeo você vai conhecer como um executivo salvou a Google de seus próprios fundadores e por que essa decisão foi tão importante. E se você gosta de tecnologia e negócios, eu te convido para o 14º Fórum Liberdade e Democracia, a Destruição Criativa, que acontece em Belo Horizonte no dia 15 de setembro. Você vai poder assistir a vários líderes nacionais e aprender com o professor Bertier Ribeiro Neto, diretor de engenharia do Google, que vai mostrar um conteúdo inédito e exclusivo no palco do evento. Além disso, você poderá assistir nomes como Murilo Duarte, o favelado investidor, e Breno Perrucho, que estará comigo em um painel super especial. Você não pode ficar de fora dessa. Saiba mais no link na descrição desse vídeo. O homem que protegeu o Google de seus próprios fundadores. Para entender essa história, é importante voltar no tempo. Julho de 2001, a Google se tornou uma das mais promissoras startups da América e o mercado financeiro estava agitado. De um lado, um mercado combalido depois do estouro da bolha das .com, em que o dinheiro fácil havia acabado. Do outro, alguns grandes investidores em busca de oportunidades exponenciais a preços super descontados. E para completar, outras empresas já estabelecidas, como Yahoo e América Online, as primeiras gigantes da internet, começavam a fechar o cerco contra a Google. E até mesmo ofertas hostis eram cogitadas. Nesse cenário, os fundadores da Google começaram a vislumbrar futuros caóticos, como até mesmo a falta de capital para tocarem o negócio. Foi assim que Larry Page, então o CEO da empresa, decidiu tomar uma decisão drástica: demitir todos os gerentes de projetos da empresa. Na época, a equipe principal era composta por cerca de 130 pessoas, sendo engenheiros e gerentes de projeto. A estrutura era composta por alguns dos melhores engenheiros do mundo, que eram organizados e regidos pelos gerentes de projetos. A ideia era trazer organização para a empresa, de modo que todos os talentos fossem aproveitados da melhor maneira para o negócio. Só que apesar de essa ser a estrutura recomendada, o próprio Larry Page detestava essa dinâmica. Isso porque, na opinião dele, algumas das mentes mais brilhantes da engenharia não precisavam de gerentes para dizerem o que eles deveriam ou não fazer, e a posição foi endossada por Sergey Brin. Assim, ele anunciou a decisão, mesmo a contragosto, até mesmo de alguns engenheiros que publicamente desaprovaram a decisão, considerada antiprofissional. Dividida, parte da equipe apoiou a decisão, mas todos entraram no mesmo barco, que não tardou muito, começou a afundar. Em poucas semanas, vários setores da empresa começaram a ficar sem recursos e o trabalho descoordenado dos engenheiros começou a entrar em colapso, até porque alguns trabalhavam totalmente sem feedback de um superior ou coordenador e assim eles não tinham conhecimento se o que estavam fazendo era bom ou ruim, ou se era de fato útil e necessário para a empresa. Era um caos total e se a ideia era criar um ambiente mais livre e produtivo, o resultado foi um desastre e o próprio Page pagou a conta. Irritados, os capitalistas de risco que bancavam grande parte das operações da empresa, que ainda não era lucrativa, perderam a paciência com Larry Page e assim o cofundador foi desligado do cargo de CEO. Então, com menos de 30 anos e depois de ter tentado um experimento dentro do negócio, Page foi colocado em uma função consultiva e atuaria somente nos bastidores da empresa. Inicialmente, um lugar bastante desonroso. Para seu lugar, os investidores contrataram um experiente executivo que acabaria salvando a empresa de seus próprios fundadores. Dessa forma, assim como Steve Jobs, Larry Page foi colocado para escanteio. O substituto escolhido foi Eric Schmidt. Então, com mais de 30 anos, ele já havia percorrido diferentes caminhos no mundo da tecnologia. Engenheiro com ampla especialização em ciência da computação, ele acumulava até mesmo um doutorado
doutorado e já havia sido professor em diferentes instituições de renome. Ele também acumulava passagens por empresas como Xerox, Novell e outras grandes empresas de tecnologia. Além disso, ele havia trabalhado durante 14 anos na lendária Sun Microsystems, uma das maiores empresas de tecnologia da história. Nesse tempo, ele passou por todos os níveis dentro da hierarquia da empresa, até chegar ao C-Level, quando se tornou o CTO da empresa. E sua principal habilidade era exatamente aquela que Larry Page havia desprezado: gerenciar projetos, característica que os investidores escolheram a dedo e que colocou Schmidt no comando da Google. E a sua primeira ação foi recontratar a equipe de gerentes que havia sido demitida semanas antes. Só que apesar de ter sido colocado como um substituto da figura dos fundadores da empresa, Eric adotou um caminho diferente do que o senso comum espera. Enquanto na Apple, por exemplo, Steve Jobs foi colocado como coadjuvante do negócio, a ponto de ele mesmo liquidar quase todas as suas ações da empresa, a relação de Eric com a dupla de fundadores foi totalmente diferente. Ao invés de colocar os fundadores em segundo plano, ele decidiu integrá-los e fazer o possível para aproveitar o que os dois tinham de melhor. Afinal de contas, foi a partir da visão de Page e Brin que tudo havia surgido. E até aquele momento, a gestão era ainda algo que eles não dominavam. E aos poucos, Eric Schmidt se tornou uma espécie de tutor dos fundadores. Sua primeira ação foi dar liberdade criativa para que os dois continuassem tocando projetos dentro da empresa. Enquanto ele cuidava da parte burocrática e da organização do negócio, os fundadores tinham autonomia para criarem e darem prosseguimento à visão de tornar a Google gigante. E Eric cuidava de toda a parte que os fundadores detestavam: lidar com investidores, conselheiros, relações públicas, recursos humanos, resolver conflitos e também direcionar os rumos do negócio minuciosamente. Até mesmo a participação em reuniões, aos poucos, ficou somente a cargo dele, já que Larry Page detestava a interação e somente frequentava as reuniões para ter certeza de que não seria anulado pelos demais membros da empresa. Mas a confiança se tornou tão grande que em 2007, Larry Page parou de frequentar as reuniões e em 2008, ele também decidiu não dar mais entrevistas, pois também era uma função para o CEO da empresa. Dessa forma, houve um período de harmonia entre eles, e esse período foi responsável pela criação da cultura organizacional da empresa, que inclusive é descrita no livro do próprio Eric Schmidt, chamado Como o Google Funciona. Mas a relação entre os fundadores e Schmidt tinha um grande entrave. Enquanto o CEO jogava seguro e preferia não tomar grandes riscos para manter a empresa sempre saudável, os fundadores queriam lançar novas atividades e correrem cada vez mais riscos. Um desses riscos era o lançamento de um navegador de internet. Entre 2002 e 2008, foram várias tentativas de tirar o plano do papel, mas a ideia era relativamente cara e, na ocasião, opções como Internet Explorer e Mozilla Firefox já tinham dominado o mercado e parecia não ter mais espaço para outro navegador, até porque a concorrência entre navegadores era um assunto superado muitos anos antes e já havia quase que um monopólio da Microsoft, o que fez com que Schmidt deixasse de lado o projeto. Mesmo assim, Page e Brin tocaram o projeto às escondidas, e assim foi desenvolvido o Google Chrome, um grande produto que só chegou ao mercado depois de muita insistência dos dois e depois de gastarem muito dinheiro para que o projeto fosse simplesmente jogado no lixo. O lançamento do Chrome foi um grande sucesso e começou a colocar sob suspeita a capacidade de Schmidt, não por suas habilidades, mas sim por seu apetite, que sufocava algumas inovações em prol do controle financeiro. Um exemplo da clássica batalha entre administradores e empreendedores. De um lado, o empreendedor quer inovar e crescer a qualquer custo e não vê problemas em correr os riscos, agindo mais pela visão e pela emoção. De outro lado, o administrador que preza pelo bem-estar financeiro da empresa e que evita ao máximo os riscos, com decisões muito mais racionais do que emocionais. Enquanto Page demitiu os gerentes de projeto por uma decisão
decisão emocional, Schmidt implementou uma estrutura racional. Mas as questões de inovação traziam outro desafio. Muitas inovações surgem baseadas em visões e decisões emocionais, e os desafios do presente exigem decisões racionais. E essa queda de braço começou a ficar constante nos bastidores da Google. Só que o estopim da relação entre eles veio pouco tempo depois. No final da primeira década de 2000, o Google estava em franca expansão no mercado chinês, até que o governo local entrou em ação. O governo exigiu que a capacidade de busca do Google no país fosse limitada e, literalmente, pediu para que a empresa censurasse algumas pesquisas e termos. Sem saída, era aceitar ou perder um dos maiores mercados do mundo. Com uma decisão econômica, Eric Schmidt estava disposto a aceitar as condições, mas Larry Page e Sergey Brin não. Afinal de contas, a decisão ia à contramão da filosofia da empresa, cujo objetivo era dar amplo acesso à informação. Com a ajuda do conselho da empresa, os fundadores conseguiram maioria para uma deliberação delicada. O Google não cederia à pressão do governo e deixaria o mercado chinês em 2010. A decisão acabou por ser um ponto importante na história da empresa, não só pelo que ela representou, mas também porque marcou o momento em que Eric Schmidt decidiu passar o bastão de volta para Larry Page. Segundo o executivo, ele percebeu que já tinha completado seu ciclo e que era hora de Page voltar ao comando. Assim, ele encerrou seu período de 10 anos como CEO da Google. Mas o seu legado permaneceu. Graças aos processos e à organização que ele criou, a empresa conseguiu, entre 2001 e 2011, dominar não só o mercado de buscadores, mas também de navegadores, e-mail, localização e outras vertentes que formaram a Holding Alphabet, que controla as iniciativas de A a Z que fazem parte da bandeira Google. E apesar de algumas críticas, o trabalho de Eric Schmidt foi essencial para a empresa e também para o crescimento e amadurecimento dos próprios fundadores. Curiosamente, mesmo depois de ter voltado para o cargo de CEO, Larry Page não se adaptou ao comando e 4 anos depois passou o bastão para o atual comandante da empresa, Sundar Pichai. Ele se manteve como CEO da Holding Alphabet, mas também passou o cargo para Pichai 4 anos depois. Hoje, Pichai é o verdadeiro chefão do Google e você pode conhecer a sua história aqui no canal. Enquanto isso, Eric Schmidt continuou como uma das vozes mais importantes do mundo da tecnologia. Não à toa, ele também passou a participar de outros projetos. Desde 2006, por exemplo, ele é membro do conselho da Apple e, graças ao seu trabalho ao longo de todos esses anos, ele acumulou uma fortuna invejável, fruto das remunerações e ações que recebeu em sua carreira. Atualmente, aos 68 anos, Eric tem uma fortuna avaliada em 21 bilhões de dólares, uma prova de seu grande sucesso e de sua competência. Mas mais do que isso, ele será para sempre conhecido como o homem que salvou o Google de seus próprios fundadores. E você, acha que o Google tomou a decisão correta? Compartilhe com a gente nos comentários.